Você chegou nesse vídeo, você deve estar cheio de dúvidas sobre o que é uma equação química. Não, mas pode ficar tranquilo e vem comigo que eu vou te explicar o que é. Seja bem-vindo ao canal Química Gabaritada. Eu sou o professor Alexandre Fernando. Vou mostrar para você o que é uma equação química. Mas antes da gente começar, se você gostar do vídeo, vai lá, se inscreve no canal, dê aquele apoio que vai ser importante para a nossa sequência. Bom, então o que é uma equação química? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a química é uma ciência que tem uma linguagem própria dela, que a gente chama de linguagem química, ou seja, você usa códigos, símbolos para representar algumas questões relacionadas à química, como equações químicas, por exemplo, que a gente precisa conhecer a linguagem para a gente entender. A primeira questão a parte da linguagem química vem da tabela periódica, que são os símbolos dos elementos químicos. A partir disso, a gente formula os símbolos das substâncias químicas e a partir desses símbolos a gente propõe a representação de uma reação química, que é o que a gente chama de equação química. Ou seja, uma equação química é uma representação gráfica que a gente faz de uma reação química que acontece no mundo real, no mundo físico. As reações químicas acontecem a todo instante, à nossa volta, no nosso corpo, enfim. Então, uma equação química é essa representação. E o que é essa linguagem química? Bom, a gente precisa entender alguns termos. Primeira coisa, quando a gente representa uma equação química, nós sempre vamos ter alguns símbolos antes ou não, né? Alguns símbolos antes e outros símbolos depois de uma seta. O que essa seta significa? Significa transformação. Significa transformação. Significa que houve aqui uma transformação química. Ou seja, substâncias se juntaram para formar uma outra substância ou outras substâncias. As substâncias que estão se juntando, que estão reagindo, nós damos os nomes, damos o nome, né, de reagentes. E as substâncias que são formadas, nós damos o nome de produtos. Então, para exemplificar isso, eu tenho aqui uma equação química representada, que é uma reação que as pessoas gostam muito, que acontece sempre que acontece, porque é uma reação química que acontece no churrasco do final de semana, por exemplo. Você tem aqui o carbono reagindo com o oxigênio gasoso para formar o CO2. Você tem o carbono reagindo com o oxigênio gasoso para formar o dióxido de carbono. O carbono, o símbolo dele, o símbolo químico do elemento carbono é o C, a letra C. Ele está representado isoladamente porque aqui a gente está representando uma substância simples, o carbono simples. Você tem o oxigênio, o O2 é a representação química da molécula de hidrogênio, de oxigênio, perdão, da molécula de oxigênio, que está presente na atmosfera, cerca de 20% da atmosfera é oxigênio. E você tem o CO2, que você tem a junção tanto do elemento carbono quanto do elemento oxigênio. Isso aqui também é um gás que nós encontramos na atmosfera, mas isso é uma conversa para outro momento. Então, nós temos uma substância que está no estado sólido. Por que eu sei que está no estado sólido? Porque eu tenho esse índice indicando o estado físico da substância. Nós temos o oxigênio no estado gasoso e nós temos o CO2 no estado gasoso, também indicados aqui pela letra indicativa do estado físico dessa substância. Temos um outro índice que acompanha o símbolo da substância química que representa quantos átomos nós temos daquele determinado elemento. No caso aqui do carbono, a gente não tem esse coeficiente representado porque quando você tem o número 1, você não precisa representá-lo, mas é como se nós tivéssemos um 1 aqui, indicando que existe apenas um átomo de carbono, né, envolvido nessa reação química. E você tem o O2, representando que você tem dois átomos de oxigênio, formando uma molécula do gás oxigênio, que vai estar envolvido nessa reação.
E nós temos aqui novamente 1 para o carbono, a gente não representa, eu coloquei aqui só para a gente entender. E temos aqui o O2 com o 2 representado. E aqui a gente tem uma substância composta pelo elemento carbono e pelo elemento oxigênio. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, certo? E o que essa equação química nos mostra? Ela nos mostra uma reação química que acontece cotidianamente do carbono, no processo de combustão do carbono, formando o CO2, certo? Isso é a linguagem química. E o que mais nós podemos tirar dessa equação química? Sempre que nós tivermos essa equação química, nós teremos proporções definidas para essa reação acontecer, certo? Isso é um tópico que a gente vai ver depois, que envolve a lei de Prost, a lei de Lavoisier e estequiometria. Mas, em princípio, para a gente entender o que é fechar o entendimento do que é uma equação química, nós vamos ter nessa representação proporções definidas. Por exemplo, nesse caso aqui, sempre 1 mol de carbono vai reagir com 1 mol de oxigênio para formar 1 mol de CO2, de dióxido de carbono. Esse número que a gente coloca aqui é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico. E indica a quantidade de matéria que está envolvida nessa reação química. Indica quantos mols estão envolvidos nessa equação química. Mols também é uma outra questão que a gente vai acompanhar depois, mas só para vocês entenderem, o mol ele indica a quantidade de matéria. Ou seja, eu tenho 1 mol de carbono reagindo com 1 mol do gás oxigênio e formando 1 mol do gás CO2. Então, isso é a representação de uma equação química. Do ponto de vista químico, isto é uma equação química. Teremos mais vídeos. Próximas datas nós teremos mais vídeos. Se você gostou, curte o canal, dê seu like, se inscreve. Um forte abraço. Até a próxima.